Nosso boa noite a todos. Nosso agradecimento ao coral Vozes da Fraternidade pelas canções tão lindas, canções que nos embalam e permitem que a nossa atmosfera fique suave, bastante propícia para a prática da nossa atividade. Todos eles, mais uma vez, muito obrigado. A reflexão da noite nos remete ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o trecho do Evangelho, nas anotações de Mateus, capítulo 21, 1 a 14, diz assim: Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e tudo que tinha engordado. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhes terem feito vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isto, irou-se. Tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse a seus servidores: a festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai às núpcias todos que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas, e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E este homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Como disse, apontamentos de Mateus. E nós sabemos que Jesus nos falava por parábolas. Se fizermos uma análise, uma interpretação literal do texto, nós vamos observar muita incongruência. Mas Jesus nos falava de uma maneira que havia necessidade de um raciocínio lógico de nossa parte. E o festim das bodas é uma delas. Nós precisamos buscar a essência do que quis dizer Jesus. Qual o simbolismo que ele lançou nessa parábola, de maneira tal que nós possamos extrair o melhor dela, né? E a proposta é esta: é buscar o entendimento e a percepção quanto aos chamados que Deus emite diariamente para todos nós. Como percebê-lo e como devemos nos apresentar para servi-lo. O capítulo inicia com essa parábola. Portanto, primeiro vamos compreender melhor o porquê Jesus falava por parábolas. Ele sabia que era necessário comunicar de maneira que os povos daquela época entendessem. Ele teve contato com certas tribos da Judéia e adjacências e verificou que elas se comunicavam por meio de parábolas. Essa forma também era usada pelos doutores da lei. Então era uma forma usual de comunicação, por parábolas, né? E isso exige algum esforço de raciocínio, ainda que pouco, daqueles que ouvem para compreender o que se diz. O mestre, intuitivo e inteligente, percebeu que essa forma de expressão verbal
era o mais perfeito veículo para ensinar sua doutrina. Era necessário aos homens daquela época. E também poderia, com elas, sintetizar sua doutrina, não só para aquele povo, mas também para toda a humanidade futura. Por intermédio das parábolas, Jesus fazia resumidas narrativas e oferecia admiráveis lições de moral superior que eram entendidas em qualquer época e em qualquer latitude da vida humana. Afinal, todos nós temos inteligência para fazer essa análise, né? Observar com atenção, raciocinar a respeito daquilo que se diz, né? E Jesus, um exímio pedagogo, sabia que é muito mais fácil assimilar ou reter ensinamentos quando esse conteúdo é ofertado por meio de uma história. Que o digam os professores, né, que usam metodologia para o ensinamento, muitas vezes recorrem a esse método, né, contando uma história que se ajuste ao conteúdo que está sendo ofertado, de maneira tal que esse conteúdo seja assimilado e o ensino-aprendizagem possa ser melhor ofertado. Estando no templo de Jerusalém, Jesus foi questionado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus sobre quem entraria no reino de Deus. E Jesus lhes disse: o reino dos céus se assemelha a um rei, que querendo festejar as bodas de seu filho, mandou que seus servos fossem chamar os convidados para a festa. Mas os convidados se recusaram a vir. O rei, por sua vez, mandou que seus servos retornassem e pediu-lhes que informassem a todos que ele havia providenciado tudo para o festim. Tinha mandado matar seus bois, todo o seu cevado, e que tudo estava pronto para as bodas. Eles, porém, sem se incomodar com as providências tomadas pelo rei para recebê-los, simplesmente ignoraram o seu chamado. Alguns foram para a sua casa de campo, outros foram tratar dos seus negócios particulares, e houve ainda outros que pegaram os servos do rei e os humilharam, e depois os mataram. Quando o rei tomou conhecimento desse fato, se encheu de cólera e mandou seus exércitos contra eles, exterminando os assassinos, e lhes queimou a cidade. Depois disse aos servos: o festim das bodas está preparado, e aqueles que foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos que forem encontrados. E cumprindo as ordens do rei, os servos partiram, e convidaram todos que eram encontrados, bons ou maus. Estando os novos convidados nos seus lugares, o rei entrou e se deparou com um homem que não vestia a túnica nupcial. Então perguntou-lhe: como entrou aqui sem a túnica nupcial? E o interpelado nada respondeu. Diante do silêncio do homem, o rei ordenou que lhe amarrassem as mãos e os pés e o atirassem às trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes, porque muitos foram chamados, poucos os escolhidos. Como disse, num primeiro momento, se fizermos uma avaliação imediata, sem uma reflexão maior, nós vamos observar alguma incongruência. Mas as palavras de Jesus nunca eram em vão, de forma alguma. O rei de que trata a parábola é Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador. O festim de bodas simboliza o reino dos céus, cujo advento coube a Jesus anunciar e nos preparar para lá entrarmos. Jesus cumpriu o seu mandato, nos trazendo o seu evangelho de amor e nos ensinando a amar e perdoar o próximo. Nós temos ainda, até os dias de hoje, muita dificuldade em assimilar seus ensinamentos. E não raro, nós expressamos por meio das nossas atitudes sentimentos infelizes de um passado longínquo, de um primeiro momento. Tempos imemoriais, como sentimento de ódio, ressentimento, ausência de perdão, falta de aceitação das circunstâncias em que nós somos colocados nessa que é a escola maior da vida, que é o nosso lar. Mas nós trazemos
inteligência suficiente, e nós não podemos alegar ignorância acerca do Evangelho de Jesus para descumpri-lo. Os primeiros convidados que o rei mandou foram os povos hebreus, não porque eles fossem melhor que os outros, mas porque eles eram monoteístas, acreditavam num Deus único. Assim, Deus lhes enviou os profetas para anunciarem a vinda do Messias e a necessidade de se purificar e se arrepender de seus erros e se conduzir na vida de forma mais reta, de acordo com os mandamentos revelados no Monte Sinai. A primeira grande revelação, né? A tábua com os 10 mandamentos. Mas o povo hebreu se manteve impermeável, insensível, sem se interessar pelas mensagens enviadas por Deus através dos profetas, desprezando-as. E Deus tenta novamente despertar esse povo. Eles enviam o próprio Jesus, a fim de lhes recordar as leis de Deus, aperfeiçoar o seu conteúdo e lhes ajudar a compreender, mediante o exemplo de vivência na lei do amor. E nós sabemos da história toda, né? Jesus encontra esse povo mergulhado no materialismo, não muito diferente dos dias de hoje, em que nós damos tanto valor, né, aos nossos bens e o acúmulo de outros, sem se importar muito com aqueles que nos cercam, com outras criaturas. Por isso, tanta injustiça e tanto mal que nós observamos. Aliás, estamos num planeta onde ainda prevalece o mal, né? Nós sabemos muito bem disso. E nós sabemos também que Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Várias vezes ele disse isso, né? Por isso é preciso que façamos essa reflexão. Mesmo aqueles que lideravam os templos, naquela época, não diferente de hoje também, faziam por interesse próprio, sem se importar com as necessidades do seu povo. Não raro também nós observamos isso. Determinados líderes religiosos que se locupletam, né? Que muitas vezes abusam até da inocência ou de uma interpretação que faz com que aqueles que ouvem acreditem neles, né? E eles, pouco a pouco, vão aumentando cada vez mais o seu patrimônio, né? Ainda vemos isso costumeiramente. Buscavam, né? Naquela época ainda, eles buscavam a Deus apenas como religião, como meio de conseguir coisas materiais, mediante oferendas nos altares e sacrifício de animais. Eles lucravam com isso. Estavam longe de buscar a religião como um meio de melhorar, como forma de crescimento, reformando-se interiormente. E a história da humanidade nos revela que, além de não compreender a mensagem da qual Jesus se fazia portador, ainda o humilharam e o crucificaram. E vejam que Jesus conhecia sua trajetória, pois quando disse na parábola que mataram os servos do rei, estavam se referindo a si mesmo e ao martírio que estava por vir. Na parábola ainda diz que o rei enviou o seu exército e exterminou os assassinos. Sabe-se também pela história da humanidade que, após a crucificação de Jesus, os romanos trucidaram o povo hebreu e Jerusalém foi quase que totalmente destruída. Mas não devemos entender que Deus ficou irado e que a destruição de Jerusalém ocorreu por vingança. Isso seria admitir um Deus vingativo. E nós sabemos, quando contextualizamos toda a vida de Jesus, que as suas atitudes foram sempre voltadas para o amor, para o entendimento, para a compreensão, para a sapiência e saber discernir, inclusive, aquelas tentativas que faziam para que ele caísse em tentação, de alguma forma, negando as leis da época. Todas as maneiras, né, Jesus sempre se saiu bem, demonstrando toda a sua capacidade de interpretar o desejo dos homens e implantar o reino do Pai.
Um Deus vingativo, Ele não pune seus filhos. Então não devemos interpretar dessa maneira. O que ocorreu é que cada vez que o povo se negava a seguir o chamado de Deus, assinava uma promissória. Promissória, no melhor sentido, força de expressão. E sabe-se que essa promissória, uma juntando-se à outra, a certo tempo teria que ser resgatada. Esse débito teria que ser saldado por imperativo de uma lei natural, que é a lei de ação e reação. Se não foram capazes de seguir os ensinamentos de Jesus, por amor, teriam agora de experimentar pela dor. Como acontece conosco ainda, mais de 2000 anos se passaram, né? Quantos que chegam até a casa religiosa, e não vamos dizer assim a casa espírita, mas sempre em busca de uma compreensão e sempre em busca de alguma melhoria espiritual, né? Em todas as casas do bem, né? As pessoas procuram no sentido de se melhorar. Ainda hoje, né? Na parábola, o rei também manda convidar todos quantos forem encontrados nas encruzilhadas, fossem bons ou maus, né? Isso demonstra também, né, como o sol nasce para todos, e todos os dias, né? O sol nasce para todos. Aqueles que são virtuosos, os ímpios, todos recebem o calor do sol. Isso significa que o evangelho seria pregado para todos os povos, pagãos e idólatras da época, e para todas as nações. E que essas criaturas, na medida em que aceitassem a boa nova, seriam admitidos no festim em lugar dos primeiros convidados. Vejam que Jesus tentou muitas vezes, porém, não basta ser convidado. É necessário vestir a túnica nupcial, que traduzimos não como vestimenta, mas como a pureza de coração e o desejo de servir ao próximo, como nos ensinou Jesus. Por isso, declarar-se membro de uma instituição religiosa, ser batizado, de alguma forma contribuir com alguma coisa dentro da casa, não é suficiente. É preciso vivenciar o Evangelho como agente transformador, renunciando aos vícios, aos defeitos e amando o próximo e a si mesmo. Normalmente, nós não conseguimos captar os chamados de Deus, mesmo conhecendo sua exortação. Faça a tua parte, que o céu te ajudará. Mesmo sabendo que Ele pediu que nós cumpríssemos a nossa tarefa, para que recebêssemos o auxílio do alto, ficamos à espera de algo fantástico, como nos filmes bíblicos, onde entre nuvens se abrem raios solares e se ouve a voz de Deus. Então não adianta ficarmos com essa impressão, né, das telas, das grandes produções. É preciso fazer a nossa parte, e a nossa parte está dentro daquilo, do contexto que Jesus nos ensinou. Amando, perdoando, renunciando, praticando a caridade como Ele nos ensinou. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão para as ofensas. Os chamados do Pai acontecem de forma sutil, interior, nas pequeninas coisas, dando atenção aos nossos familiares, mesmo quando, ou principalmente, o convívio nessa escola da vida é difícil, porque este é o primeiro e maior compromisso que temos nesta encarnação. Nossa família. Muitas vezes, nos doamos no auxílio ao próximo, mas deixamos os nossos familiares em casa, carentes de afeto e, de certa forma, órfãos sem o nosso amparo. Quantos fazem isso? Porque ainda não compreendem o Evangelho de Jesus. Ainda não observaram com atenção tudo aquilo que Ele nos ensinou. Se viemos a essa escola, né, para ocupar o palco maior dos embates, que é o nosso lar, é porque temos necessidade de vivenciar esse período com aqueles que melhor se ajustam às nossas necessidades de
ascensão espiritual. É preciso ver as coisas sob um ângulo especial. Sair da nossa zona de conforto para conhecer melhor o que nos rodeia. E nesse sentido, o trabalhador dirigiu-se ao seu local de trabalho, certa feita. Era uma manhã de sol, céu aberto. E ele passando em frente a um templo religioso, ele resolveu adentrar. E ali, por alguns instantes, fazer a sua oração. Assim fez, ingressou naquela sala ampla e se sentou num dos últimos lugares, bem ao fundo. E ali fez a sua oração cheia de vida, dialogando com Jesus. E ouviu então, em meio ao silêncio, a voz de alguém cuja presença ele não tinha percebido. Escute, vem aqui, venha ver a rosa. Ele olhou para os lados, para a frente, e viu uma pessoa sentada num dos primeiros lugares. Levantou-se e aquela voz falou outra vez: venha ver a rosa. Embora sem entender o que aquela pessoa queria, ele se dirigiu até a frente e percebeu que sobre a mesa havia realmente um vaso no qual estava uma linda rosa. Parou e começou a observar aquele homem maltrapilho, sujo, que vendo-o hesitante, insistiu: venha ver a rosa. E ele respondeu: sim, estou vendo a rosa, por sinal muito bonita. Mas o homem não se conformou e voltou a dizer: não, sente-se aqui ao meu lado e veja a rosa. Diante da insistência, aquele trabalhador ficou um tanto perturbado. Afinal, quem seria aquele homem maltrapilho? O que desejaria ele com aquele convite? Seria sensato sentar-se ao seu lado? Talvez fosse um marginal? Finalmente, ele venceu as próprias resistências e se sentou ao lado do homem. Veja agora a rosa, falou sorrindo o homem maltrapilho. De fato, era um espetáculo todo diferente. Exatamente daquele lugar em que ele sentara, daquele ângulo, podia ver a rosa sobre um vaso de cristal, num colorido de arco-íris. Dali, podia-se perceber, sim, um raio de luz do sol que vinha de uma das janelas e se refletia naquele vaso de cristal, decompondo a luz e projetando um colorido especial sobre a mesa, dando-lhe efeitos visuais de um arco-íris. E o trabalhador, extasiado, exclamou: é a primeira vez que vejo uma rosa em cores de arco-íris. E refletiu: mas se eu não estivesse sentado onde estou, se não tivesse tido a coragem de me deslocar de onde estava, de romper preconceitos, jamais teria conseguido ver a rosa num espetáculo tão maravilhoso. E aí, nós começamos a fazer uma meditação. Que o amor de Jesus assume coloridos diversos, se tivermos a coragem de nos deslocar do nosso comodismo, de romper com preconceitos que ainda tocam os nossos corações, para ver a outra pessoa de outro modo, diferente e novo. Há uma rosa, sim, há uma rosa escondida em toda pessoa que não estamos sendo capazes de enxergar. Daí a necessidade de sairmos de nós mesmos, de nos dispormos a sentar em um lugar, muitas vezes incômodo, de deixar de lado as prevenções para poder ver as rosas do outro de um ângulo diferente. Fica o convite para que realizemos essa experiência em nossas vidas. Procuremos aceitar tudo aquilo que nos chega e entender que podemos ver algo novo, diferente, onde para nós não havia nada antes, ou talvez, de acordo com o nosso modo de pensar, jamais poderiam ser vistas. A exortação desta noite é esta:
Vamos promover essa mudança? Consulte seu coração, porque depende de nós essa transformação interior. Quando somos chamados a assumir um novo papel, o papel do verdadeiro cristão, muitas vezes nos declaramos demasiadamente ocupados, sem tempo, tímidos, ou ainda justificamos dizendo que somos muito jovens ou velhos demais. E assim, com essas tendências, com esses propósitos, né, com esses argumentos na nossa intimidade, passamos nossas vidas postergando ao máximo o trabalho no bem, preocupados exclusivamente com os nossos interesses materialistas, desprezando as oportunidades de vivenciar o chamado do Mestre. E quantas vezes Ele nos chama? Todos os dias, Ele nos chama ao trabalho. Se nós fizermos uma retrospectiva dos últimos meses, nós vamos perceber quantas oportunidades nós tivemos no dia a dia de realizarmos algo, uma tarefa no bem. Quantas oportunidades, mas nós, geralmente, né, quando Jesus bate as portas do nosso coração, nós fugimos pelas janelas da ignorância ou da falta de tempo, né, e de alguma forma nós não permitimos que Ele adentre o nosso íntimo. Quantas oportunidades que Ele nos oferece. É alguém que nos procura para desabafar, alguém que nos pede ajuda, mas nós passamos por essas criaturas com indiferença, não atentamos para as suas necessidades, porque estamos mais envolvidos com as nossas preocupações, com as preocupações dos nossos. Muitas vezes Jesus nos manda um convite para exercer um trabalho em benefício de irmãos carentes. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu vou iniciar esse trabalho depois que eu me aposentar. Vou pensar, talvez a semana que vem eu inicie. E realmente a pessoa, quando pensa assim, há uma certa lucidez íntima nele, um desejo sim de participar. Mas isso, passado algum tempo, fica no esquecimento. Talvez que nem aquele momento em que nós, à frente da televisão, vemos uma matéria. Uma matéria que nos chama a atenção, porque muitas vezes mostra, né, e os meios de comunicação gostam muito disso, em que se mostra as vísceras da degradação humana. Isso nos agrada, infelizmente, e por vezes também toca os nossos corações no desejo de auxiliar aquela criatura que na matéria, sendo exibida, é uma pessoa necessitada. É verdade, às vezes acontece conosco. 2, 3 matérias na frente, nós já esquecemos do que nós vimos. E aquela vontade passa. Visitar alguém enfermo e levar uma palavra de ânimo. Ah, eu não... Prefiro lembrar daquela pessoa quando ela estava bem, viçosa, tal, né? Mas visitar aí, talvez eu pegue uma doença ou algo assim, ali, né? Uma doença hospitalar. Orar por alguém que sofre, seja qual for o motivo do sofrimento. Quantas pessoas, né, nós conhecemos que passam pelo crivo da dor e do sofrimento, vivenciando angústias, aflições. Mas nós, na rotina do dia a dia, nós não percebemos de maneira mais prática, nós não nos aproximamos dessas criaturas. Às vezes pode ser até que emitimos uma oração, mas não nos aproximamos para que possamos vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa atuação. A vida nos oferece inúmeras alternativas, todos os dias. Todos os dias nós temos inúmeras oportunidades. Desde quando acordamos, se fazemos ou não a oração, pela noite que passou, pela serenidade que temos, pela tranquilidade, né? Se agradecemos pelo dia de trabalho, se agradecemos pelo alimento à mesa, pela chuva que cai para todos também, assim como o sol, nós temos uma certa dificuldade de agradecer. Por que será?
Por que levantamos apressados e não paramos um pouquinho, ainda que 10 segundos, para elevar o pensamento e agradecer a Deus pela noite tranquila, pela paz que nos inspira, pelo dom da vida? A vida nos oferece caminhos vastos para a perdição da porta larga. E Jesus nos aconselha a buscar a porta estreita, porque, dizendo que não é fácil, mas se nos mantivermos decididos a trilhar esse caminho, estaremos amparados por Ele nos momentos de maiores dificuldades. Logo percebe-se a força das máximas que nós aprendemos. Fora da caridade não há salvação. Isso significa que o bem que eu faço para mim é o bem que eu faço aos outros, os meus semelhantes. A cada um segundo as suas obras. Isso significa que eu vou ser observado, ou vou ser analisado futuramente, quando da nossa passagem para o outro plano, vou ser observado pelas minhas atitudes, por aquilo que eu realizei, por aquilo que eu consegui como bens, né, espirituais, o conhecimento, a aplicação desses conhecimentos. Né? Embora nós estejamos sempre caindo em alguma falha, o que é absolutamente normal, mas é preciso observar se nós estamos de alguma forma progredindo nos ensinamentos, né, quando contextualizados. Outra advertência do mestre: àquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então nós provavelmente seremos muito cobrados, porque nós somos privilegiados. Privilegiados pelo dom da vida, privilegiados pelo corpo perfeito, privilegiados porque nós temos em abundância, né? Nós podemos fazer 2, 3 refeições por dia, quando milhões de criaturas, né, não só nos países africanos, mas em muitas partes do mundo, não têm a oportunidade sequer de fazer uma refeição. Há algum tempo nós participamos de um trabalho, de um encontro em Campo Grande, Fraternidade Sem Fronteiras. E ali eles nos demonstraram, né, o trabalho prático, mostrando em vídeo a presença deles que ali estavam. Né? Quantas comunidades se formam à beira dos lixões porque não têm o que comer. Então nós somos privilegiados, sim, porque temos água tratada, quando milhões de criaturas não têm água para beber, água potável. Somos privilegiados, sim, porque temos possibilidade de ter educação, de receber orientação escolar, de crescer, né, do ponto de vista intelectual. Somos privilegiados, sim, né, porque, né, tanta gente vivendo com menos de $5, $2 por dia, né, por mês, melhor dizendo, e nós temos a possibilidade, sim, de pelo nosso trabalho ter uma remuneração que possa possibilitar dignidade a nossa família, e possibilidade, sim, de auxiliar outras criaturas menos felizes. Portanto, àquele que foi muito dado, muito será cobrado, e nós somos parte desse contingente. Alguns preferem não se inteirar do Evangelho, pensando assim: nada conhecendo, também nada lhe será cobrado. Lê do engano. Todos nós temos acesso ao Evangelho, e se não buscarmos o conhecimento, sabemos perfeitamente que nos espera por impositivo da lei natural de causa e efeito. Quantas vezes somos chamados ao processo de transformação, passando pela dor e o sofrimento. Dor e sofrimento não é nenhum castigo que Deus manda. São necessidades que nós temos. O próprio Evangelho diz: a dor é o cadinho purificador que o Pai envia aos seus eleitos. A dor, o sofrimento, a aflição faz parte do nosso dia a dia, faz parte do mundo em que vivemos, tem caráter pedagógico para todos nós, embora nós não entendamos muitas vezes. Todos nós, ninguém escapa ao crivo da dor e do sofrimento, mas nem sempre conseguimos enxergar os seus benefícios. São ferramentas extraordinárias, de caráter educativo, necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. Todos nós estamos sendo chamados nesse momento para conhecer essa verdade, o que nos dá certeza de que para estarmos entre os poucos escolhidos, não basta apenas ser membro de uma organização religiosa,
contribuir financeiramente, como se fosse possível subornar a Deus. Não basta apenas absorver a literatura cristã. É preciso muito mais do que tudo isso. É indispensável que a mensagem da cruz possa adentrar os nossos corações, gerando uma nova vida interior, repleta de valores nobres que Ele nos ensinou. Cristo já fez tudo. Tudo que era possível para nos dar a salvação. Agora, para sermos um dos escolhidos entre os chamados, como nos diz a parábola do capítulo 18 do Evangelho, depende exclusivamente de cada um de nós em fazermos a vontade do Pai e receber a sua bem-aventurança entre aqueles que herdarão a vida eterna. Que Jesus possa fazer de cada um de nós instrumento de amor e de paz, e que nós possamos seguir as suas pegadas, no sentido de melhorar as nossas condições evolutivas, de modo que, no momento certo e oportuno, pelo qual todos nós vamos passar e para o qual não há aviso prévio, nós tenhamos nesta contabilidade créditos a apresentar durante a nossa transferência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.